Você lembra? Foi domingo passado que Deus aqui me consumiu até as últimas forças, irmão. Veio com aquela palavra avassaladora, irmãos, que não pode ter duas caras. O que é na igreja tem que ser em casa, amém? O que é na igreja tem que ser no trabalho, amém? Ou você vai querer que Satanás continue fazendo de você bonequinho, mamulengo? O Senhor é o nosso Senhor e não o nosso empregado, amém? Quem é servo aqui? Quem é servo? Quem é servo, irmão? Levante a mão, irmãos. Só quem é servo. Então o servo, ele está pronto a servir. Hoje mesmo, o Marcos já me acostumou mal. O Marcos chega cedo, o Marcos é um jovem dedicado, o Marcos hoje atrasou. Aí eu preocupei, não foi, Alexandre? Fiquei preocupado, eu disse, cadê o Marcos? O Marcos nunca chega atrasado. Aí ele, pastor, realmente foi um imprevisto, porque ele confiou no Lucas, e o Lucas não veio. O Lucas eu vou pegar a orelha dele, viu? Então, irmãos, quando um servo é dedicado, e algo acontece, e o servo não está ali, aí o Senhor fala, meu servo, aonde estás? Não é verdade? Você lembra o que aconteceu quando Adão foi na onda de Eva? Ele se afogou, não foi? Ele recebeu a morte. E quando eles descobriram que estavam nus, porque eles não tinham essa consciência de maldade, irmãos. E Deus disse, aonde estás, aonde estás, Adão? Não foi assim? Não foi assim? E ele se escondeu. Porque o pecado traz a vergonha. O pecado traz a morte. Diga para o seu irmão que está do seu lado, o teu Deus tem vida. Vida e paz. Amém, igreja? A palavra de hoje, o título da palavra de hoje, igreja, diz assim, olha, espíritos de perturbação. Perturbações também nos alcança também por nossas atitudes. Sim ou não? Muitas vezes, irmãos, nós estamos caminhando na direção de Deus, na orientação do Espírito Santo, e a gente caminha por um caminho de segurança ou de perigo? De segurança. Mas quando nós achamos de sair, não, porque eu acho que deve ser assim. Senhor, eu acho que é momento de eu fazer isso. Senhor, agora eu quero assim, Senhor. Vocês lembram que o povo de Israel pediu Esaú como rei? Vocês lembram disso? E o que aconteceu? O povo gemeu, não é? O Senhor Jesus, o Deus da glória, Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Então cuidado com as suas atitudes, cuidado com as suas palavras, cuidado com as suas vontades. Tudo que nós possamos fazer, que nós possamos também antes orar e perguntar, Deus, me orienta nisto, Pai, no namoro, no casamento, numa abertura de uma empresa, numa sociedade, numa viagem, seja qual for o seu projeto, Jesus tem que estar em primeiro lugar. Amém, igreja? Jesus estando no barco, o barco não afunda. Amém? Por mais que a tempestade da vida, as perturbações surjam, as dificuldades, irmãos, eu pergunto para você, quem nunca cometeu erro? Levante a mão. Quem nunca cometeu? Quem já cometeu erros? Todos nós. Agora baixa a mão. Quem vai cometer erros amanhã? Provavelmente todos nós, irmãos. Agora nós não devemos estar tendo prazer no erro, não é verdade? Porque aí se torna burrice. Sim ou não? Hein, irmãos? A ausência de sabedoria, o que está ali no lugar? Ignorância, erro, falta, penalidade. Sim ou não? Quando eu era da polícia, volta e meia a gente estava tranquilo, dirigindo a viatura, aí de repente o rádio, atenção, viatura número tal, pegaram um meliante que tentou assaltar duas moças. Aí, qual vestimenta deles? Camisa branca, camisa marrom, bermudas azul, bermuda vermelha.
E a gente saía procurando aqueles que saíram fora da lei. Saíram fora da lei humana, tem uma penalidade. Não é assim, irmãos? No mundo espiritual a mesma coisa. Se você sai das leis de Deus, se você ignora a orientação do mestre, do juiz dos juízes, as perturbações vêm, sim ou não? Mas existem perturbações diferentes também, que são perturbações geradas pelo nosso inimigo. Quem é o nosso inimigo, igreja? Quem? Satanás existe ou não, irmãos? O mal existe ou não, irmãos? O mundo está em trevas ou não, irmãos? Está em trevas. Esta semana eu vi, irmãos, um programa aí, não vou falar o nome, mas é o canal que tem mais audiência, vocês sabem, né? Plim, né? Vocês sabem, né? 10 da manhã, uma apresentadora lá. Irmão, falando de um assunto sobre cabelo. Interessante, né? Sobre cabelo crespo. Ah, porque as pessoas têm preconceito contra quem tem cabelo crespo. Qual o problema? Agora, desse assunto, passaram por um assunto de duas mulheres que estavam ali, que dizem que são casadas. E uma é uma cantora muito famosa da Bahia. E quando a apresentadora disse, canta fulana, aí ela perguntou à atriz da novela do Plim, que faz um papel que se envolve com outra mulher. Aí ele perguntou, vai ter beijo? Aí a atriz, não sei. Aí a cantora não teve dúvida, pegou a outra e deu um beijo. Eu pergunto para você, esses exemplos vêm da Bíblia Sagrada? Vêm do inferno, irmãos, do diabo. O inimigo, Satanás, ele quer destruir em primeiro lugar a família. A família é uma constituição divina, irmãos. O diabo, ele tenta perturbar a família, o pai, a mãe, os filhos. Ele quer tirar a estrutura da sua família. Mas quando você está na casa de Deus, você recebe o alimento. Amém? E o alimento fortalece as tuas forças. E quando vem as perturbações, você tem força para vencer o diabo. Amém? Você tem autoridade dada por Deus para dizer ao seu filho e à sua filha, filho, isso aí está errado. Se você ouvir ao teu pai, você também vai estar ouvindo ao teu pai do céu, e tu terás vida e não maldição. O que aconteceu, irmãos, com o filho pródigo? Quem lembra? O filho pródigo, quando estava na casa do pai, ele vivia bem ou não? Hein, irmãos? Faltava alguma coisa para o filho? Hein? Certo dia veio uma influência, uma perturbação na mente do filho pródigo. E ele disse, pai, dá-me o que me pertence. Mas filho, por que você quer ir embora? Não, eu quero, eu vou para o mundo, vou conhecer o mundo. E a palavra pródigo quer dizer esbanjador. É o famoso gastador desenfreado. O devorador assim nele, olha, corroendo igual cupim. Então ele saiu para o mundo, gastou nas suas orgias, fez o que quis e o que não quis. Final do filho pródigo, ele arrumou emprego para cuidar de quê, irmãos? De quê? De porcos. A fome daquele rapaz era tão grande que diz a Bíblia que ele desejou comer as bolotas dos porcos, alfarrobas, o alimento que só porco comia. Ele estava desejoso para matar a sua fome. Até que um dia, aquela perturbação já o consumia demais. Eu creio que pela voz de Deus, pela influência divina, diga assim comigo, igreja, Senhor, influencia a minha vida todos os dias, falando comigo, seja qual for o meu momento.
se eu estiver na doença, ou na saúde, ou na fartura, ou na escassez. Fala comigo, Senhor. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que ele vinha ao longe. O pai dele disse: é meu filho. E ele veio, irmãos, de encontro ao pai, e o pai de encontro a ele. O pai o abraçou e disse: filho, você está vivo. Receba de volta as suas roupas, a sua sandália, o seu anel. E o pai mandou matar um bezerro cevado e fez uma grande festa. O filho conheceu, irmãos, o inferno. O filho conheceu os inimigos que se passavam de amigos, que é o mundo. Mas quando ele precisou, se humilhou, ele voltou aos braços do pai. Amém? E aquela época de perturbação, aquela época de aflição, aquela época de miséria, de humilhação total, passou na vida dele. Sabe por quê? Porque ele voltou a ouvir o pai. Diga para o seu irmão que está do seu lado: nunca deixe de ouvir o pai. Você, meu amigo, minha amiga, meu irmão que está ouvindo, assistindo no Facebook, que você ouça o pai, seja qual for o momento que você esteja passando, ouça a voz do pai. Amém, igreja? Descansa na orientação do teu pai do céu, porque ele te ama. Ele já separou o banquete, ele já preparou o banquete para que você estivesse sentado à mesa. Diga comigo: lugar de honra eu estarei com meu pai. Amém? Queridos, a palavra do Senhor em Jó. Abra sua Bíblia em Jó. Aleluia. Aleluia. Livro de Jó, capítulo 3, versículo 26 apenas. Aleluia. Quem já achou, diga aleluia. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: eu pequei contra ti. Levantar-me-ei e a ele pedirei: faz-me um servo de ti. Amém? Foi isso que o filho pródigo pediu: pai, eu quero ser pelo menos um servo teu. O pai disse: não, filho, tu és o meu filho. A perturbação passou. Diga comigo: Pai do céu, faz com que esta perturbação da minha vida saia, passe, em nome de Jesus. Amém? Jó capítulo 3 versículo 26 diz assim: nunca estive cansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Eu pergunto para você, irmãos, quem trouxe essa perturbação sobre Jó? Hein? Quem foi que pediu a Deus para afligir Jó? O diabo. Mas Deus colocou um limite. Aleluia. Jesus é tremendo, irmãos. Olha a palavra que Ele está mandando eu entregar para você. Ele sabe qual é o teu limite. Ele sabe qual é o meu limite. Ele não vai permitir perturbação acima do teu limite. Amém? Agora Deus tem uma forma de trabalhar que muitas vezes só Ele entende, só Ele sabe. Diga comigo: Senhor Jesus, eu falo demais e não sei nada. É assim, irmãos.
Nós falamos demais. E a Bíblia Sagrada diz que mais importante, irmão Jean, é ouvir do que falar. Falantes a gente encontra aos montes, sim ou não? Agora ouvintes são poucos. Todo mundo quer falar e quer até blasfemar contra Deus. Não, Deus, porque eu acho que tem que ser assim. Nós não sabemos nada e Ele sabe tudo. Amém? O Senhor sabe tudo, irmãos. E ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 60, versículo 1 ao 5. Aleluia. Quem está recebendo azeite, diga glória a Deus. Diga comigo, manda mais, Jesus. Salmo 60, versículo 1 ao 5, diz assim, igreja: ó Deus, amém? Tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu tens estado indignado, ó, volta-te para nós. Abalaste a terra e a fendeste. O que é fender, irmãos? O que é fender? Abrir. A terra foi aberta pelo poder de Deus. Aleluia. Sara as suas fendas, pois ela treme. Fizeste ver ao teu povo durante duras coisas. Fizeste-nos beber o vinho da perturbação. Deste um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto pela causa da verdade. Para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Irmãos, por que Deus fez isso? Porque o povo era rebelde. O que é um povo rebelde, irmãos? O que é um filho rebelde, irmãos? Eu pergunto para você, um filho rebelde, ele ouve o pai? Ele ouve a mãe? Não. Ah, não quero saber, pai, não quero saber, mãe. Ah, avó, a senhora é muito velha. Aí vai, quebra a cara. Pum. Quebra a cara. Sofre, paga o preço. Quantas meninas grávidas nós não vemos aí? Não é verdade? De 12 anos, de 11 anos. Uma criança tendo outra criança, não é? Quantos maridos metidos a garanhões, de repente não aparece com a AIDS, não é verdade? Porque não ouviu a palavra de Deus. Quantas pessoas estão na igreja e não prosperam financeiramente? Se a Bíblia Sagrada diz que Deus é dono do ouro e da prata, e Ele diz em Isaías 1,19: se ouvirdes a minha palavra, fostes fiéis, se você for fiel, eu te abençoarei e te engrandecerei. Sabe por quê, irmãos? Eu lhe dou um exemplo agora. Antes de ontem, acho que foi quinta-feira. Lembra que eu falei aqui que eu tenho um ouvinte, que ele é da Assembleia de Deus, e ele tinha 22 anos, 23 anos de Assembleia de Deus, e nunca foi dizimista? Quem lembra? Ele disse que logo vai nos visitar aqui. Ele me ligou, depois de muitos meses. Eu disse: irmão, Pai do Senhor. Ele disse: pastor, ore por mim numa causa, uma causa que ele está querendo ganhar. E ele disse que um certo dia, ele ouvindo o programa, eu não sei nem que palavra eu preguei sobre o dízimo e oferta, irmãos. Ele disse que tocou nele tão forte, ele sentiu Deus como se fosse assim, puxar uma cadeira e dizer: olha, senta aqui na minha frente, você precisa ser fiel, porque senão você não vai alcançar, você não vai conquistar. Você quer continuar assim? E ele começou a ser fiel dizimista da igreja Azeite na Candeia a partir daquele dia. E ele disse: pastor, Deus não abriu não, Deus escancarou as comportas me abençoando. Se você ouve e obedece, você não é filho rebelde. Amém? Então o povo de Israel, quando se metia a ser rebelde, soberbo, não é? Submissão jamais. Aqui eu cheguei, então agora aqui eu mando. Não é assim não, querido.
quem não tem um espírito para obedecer, não tem o mesmo espírito para servir. Amém? Porque o Senhor, Ele busca servo, e o servo, ele serve com alegria. E quando o servo serve com alegria, lá na frente, o seu Senhor o abençoa abundantemente. O livra de todas as perturbações, o livra do mau caminho, o livra das setas perniciosas que correm ao meu dia. E diz a palavra: nenhum mal chegará à tua tenda. Diga para o seu irmão: seja fiel, ouça Deus, obedeça a palavra, Jesus vai te surpreender. Amém, igreja? Queridos, olha, o diabo trabalha para nos destruir, sim ou não? Nos afligir, sim ou não? Qual é a finalidade do perturbador, irmãos? Levar você e eu a lugar de perturbação, de aflição, de agonia. Mas o Senhor, Ele diz essa noite: eu coloco a minha mão sobre ti, e o diabo não vai mais te perturbar, se você ouvir a minha palavra e me obedecer. Irmãos, eu pergunto para você: se eu e você entrarmos dentro de um labirinto, e a pessoa nos deixar dentro do labirinto, nós vamos ter trabalho, muito tempo para sair ou não? Vamos ter, irmãos. Mas se no nosso meio, vamos dizer que nós, esse grupo aqui, entrou dentro do labirinto, no nosso meio tem alguém que conhece o caminho exato de saída, nós vamos chegar mais rápido na saída ou não? Jesus, Ele sabe o caminho. Nós temos que segui-lo. Se nós seguirmos a Jesus, nós evitaremos o caminho da perturbação. O diabo não nos afligirá, porque o Senhor é o nosso escudo e fortaleza. Amém? A palavra do Senhor diz assim, olha, um pouquinho mais à frente, em Salmo 62. Salmo 62, igreja. Versículo 5 ao 8. Aleluia. Acharam, amém? Ó minha alma, espera somente em... Acabamos de cantar, sim ou não? Porque estás abatida, ó minha alma, porque tu te perturbas dentro de mim. Sim ou não, igreja? A palavra do Senhor diz: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. As pessoas vão te perguntar: mas você não está abalada, não? Olha, era para eu estar, mas a força de Jesus está me segurando de pé. Amém? Aí as pessoas não vão entender, porque o carnal não entende as coisas espirituais. Amém, igreja? Queridos, em nome de Jesus, mais uma vez aqui estamos para este momento do mantenedor. Que você tenha a santa consciência de ser um abençoador desta obra, Igreja Azeite na Candeia. Nós estamos aqui pregando a palavra todos os dias, pelo rádio, e também estamos lutando para entrarmos novamente na televisão. Que você possa anotar as 3 contas da Igreja Azeite na Candeia, que está aí no seu vídeo, aqui embaixo. A conta do Bradesco, da Caixa Econômica Federal e também do Banco do Brasil. Eu quero ler um texto da palavra de Deus para edificar a sua fé e para mostrar para você que Deus, Jesus de Nazaré, Ele responde a todos aqueles que verdadeiramente buscam serem fiéis à sua palavra, ao seu Deus. A palavra do Senhor nos diz aqui, queridos, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 8, diz assim: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor está dizendo: olha, tudo que você colocar as suas mãos será abençoado. Tudo que você tocar,
toda decisão, todo momento que você necessite de uma resposta de Deus, você receberá esta resposta. Você receberá um sinal de Deus. Creia que o Senhor, Ele faz jorrar a água da rocha. O Senhor prospera aqueles que estavam em miséria. Ele prosperou e Ele também quer prosperar você. Se você for fiel, você verá a mão de Deus sobre a sua vida. Amém? Em nome de Jesus, que você seja um mantenedor missionário, um missionário mantenedor desta obra, Igreja Azeite na Candeia. Nós temos levado a palavra de Deus nos recantos deste país. Pessoas também pela internet são alcançadas pelo poder da palavra através dos programas da Igreja Azeite na Candeia. Anote, o número da agência e conta do Bradesco está aqui no seu vídeo. Agência e conta e operação da Caixa Econômica Federal e também agência e conta do Banco do Brasil. O Senhor, Ele responde a todos aqueles que creem na sua palavra e são fiéis. Que você seja fiel. Saiba que o Senhor vai te surpreender com grandes vitórias, com grandiosas portas, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ó Deus, eu não quero desistir. Os problemas me ajude a enfrentar. Com tua força quero sempre agir. Ó, não deixes me desanimar. Sem ti, Senhor, nada posso fazer. São tantas lutas no mundo para que eu possa vencer. Ó Deus, eu não quero desistir. Os problemas me ajude a enfrentar. Com tua força quero sempre agir. Ó, não deixes me desanimar. Ó meu Senhor, vences tudo por mim. As lutas chegam na vida, trazendo risco e perigo. Ó Deus, eu não quero desistir. Os problemas me ajude a enfrentar. Com tua força quero sempre agir. Ó, não deixes me desanimar. Dobro os meus joelhos e clamo cada vez mais, buscando teu auxílio, juntamente a tua paz. Eu não quero desistir. Os problemas me ajude a enfrentar. Com tua força quero sempre agir. Oh, não deixes me desanimar. Oh, não deixes me desanimar. Senhor, nunca desanimarei, porque foste tu que me chamaste para a obra. Haja o que houver, calúnias, difamações, eu sempre seguirei os teus passos, meu Senhor. Oh, não deixes me desanimar.